Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Judas, o Revelador, de 2 de outubro de 1967. Judas, aquele nas Escrituras que é o mais condenado, é o verdadeiro revelador de Cristo. Nós o chamamos de Judas, mas Judas e Judá são um. No pensamento bíblico, o nome de um homem revela o seu caráter. O pleno significado do nome só é compreendido quando se manifesta naquele que é o Verbo feito carne. Esta noite usaremos o nome Judas, que se escreve Yod-Reval Dalet Re. Yeagaúda. O nome divino Senhor é Yod-Reval Re, chamado Eu Sou. Portanto, temos o nome divino, Eu Sou com Dalet inserido nele. Dalet, a quarta letra do alfabeto hebraico, carrega o símbolo de uma porta. Assim, a figura central do Novo Testamento declara: Eu sou a porta. Judas é chamado de traidor do Senhor Cristo Jesus. O dicionário define a palavra trair como revelar, dar a conhecer ou entregar nas mãos do inimigo. Jesus Cristo é chamado de Palavra de Deus, esta palavra é a verdade. Então quem revela, trai a verdade é Judas, e quem não entende recua diante de sua mensagem. Eles são o inimigo, embora não saibam disso. Quem poderia revelar o segredo de Deus senão o próprio Deus? Quem poderia revelar seus pensamentos secretos além de você mesmo? Eu poderia confiar em você a respeito de certas coisas em minha vida, mas ninguém poderá saber meus pensamentos além de mim mesmo. Portanto, se alguém revela Cristo como o Senhor, deve ser o próprio Deus. Aquele que mergulha comigo no prato. Quem poderia mergulhar comigo senão eu mesmo? A palavra de Deus está plantada em cada ser e todos os golpes da vida agitam a palavra, fazendo com que ela crie raízes e comece a se desdobrar. Então o drama contado pela primeira vez no Antigo Testamento e explicado no Novo como a vida de Jesus Cristo se desenrola. E você, um indivíduo, já é escalado para o papel principal. Você é aquilo que está sendo revelado a si mesmo. Agora deixe-me compartilhar uma experiência minha que aconteceu no dia 10 de outubro de 1966. Estou em uma sala de, digamos, 30 pés quadrados, ensinando a palavra de Deus a 12 homens. Estávamos todos vestidos com túnicas antigas e sentados no chão. De repente, um homem levantou-se e saiu rapidamente da sala. Quando ele saiu pela porta, eu sabia que ele contaria às autoridades o que tinha ouvido. Então entrou um homem alto e bonito, com cerca de 40 anos, e cerca de 1,90 m de altura, lindamente vestido com roupas caras. Todos nós nos levantamos e ficamos perfeitamente imóveis quando ele entrou. Andando direto como uma flecha até o final da sala, ele virou em um ângulo reto e caminhou até o final da sala, virou em um ângulo reto e caminhou até o centro, se virou e se aproximou de mim. Então ele martelou uma estaca de madeira em meu ombro e, pegando um instrumento afiado, com um movimento circular cortou a manga do meu manto, puxou-o e descartou-o, estendendo os braços formando a cruz ele me abraçou, me beijou no lado direito do pescoço, assim como eu o beijei no lado direito do pescoço. Quando nos abraçamos e a cena começou a desaparecer, vi a manga descartada. Era o mais azul do azul. Agora deixe-me passar para o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, do versículo 41 ao 45. A imaginação está falando, dizendo: Chegou a hora. Você notará que tudo está na hora certa. Chegou a hora, o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora, veja, meu traidor está próximo. Depois o evangelista fala de quem entra, dizendo: O traidor deu-lhes um sinal de que aquele que ele deve beijar é o homem, agarre-o e leve-o para fora em segurança. Depois vem o final, à medida que a história do traidor é repetida, começando com as palavras: Chegou a minha hora. Esta verdadeira história se desenrola no homem, pois cada homem tem a palavra enterrada nele. Um dia essa palavra explodirá a semente e se expandirá na árvore da vida. Não foi Judas quem partiu para contar o que tinha ouvido. Judas é o revelador.
Ninguém sabia quem era o traidor, apenas que ele deveria entrar rapidamente, ir direto até aquele que está sendo revelado e beijá-lo. Caminhando tão rápido quanto um soldado em uma marcha rápida, Judas me abraçou, me chamou de mestre e me revelou como aquele que tinha autoridade, cumprindo os capítulos 22 e 53 de Isaías. Martelando a estaca em meu ombro, recebi autoridade total sobre todos os habitantes de Jerusalém e do mundo até o fim, quando a estaca cairá e eu ficarei aliviado de seu fardo. A pergunta é feita no capítulo 53 de Isaías. Quem acreditou na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Neste mundo o braço direito é simbolizado na missa, nesse mundo a comunhão deve ser feita com a mão direita, nunca com a esquerda. Esses companheiros descem vestidos com seus trajes ecumênicos, com um pano no braço direito. Houve um cardeal aqui que desenvolveu uma espécie de coágulo no braço direito e, quando o amputaram, recebeu permissão especial do Papa para celebrar a missa com a mão esquerda. Tudo isso é simbolismo neste nível, e no nível superior a manga é cortada para revelar o braço do Senhor. Agora, chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quem são os pecadores? Aqueles que recuam diante da revelação da verdade de que a imaginação humana é Deus. Esta noite, 1 bilhão dos que dizem acreditar em Cristo recuarão diante do pensamento de que a sua imaginação humana é Deus, e não sabem que são pecadores, inimigos da verdade, pois o verdadeiro Cristo é o poder e a sabedoria de Deus alojados no homem como sua maravilhosa imaginação humana. Aqueles que não aceitam a verdade, mas veem apenas a sua incorporação, iriam destruí-lo, mas aquele que reconheceu a personificação da verdade o abraça com os braços estendidos. A palavra Judas significa celebrar a mão do poder, para reverenciar ou adorar com a mão estendida. Foi exatamente isso que ele fez e estendeu as mãos para mim. Ele foi o celebrante que dirigiu a Eucaristia, colocando nos ombros aquilo que constituiria o fardo de Israel, estendeu os braços, abraçou-me e traiu-me com um beijo. Judas é quem te revela a si mesmo. Portanto, os personagens bíblicos são conhecidos apenas quando são manifestados em você, que é a palavra que se fez carne. Todo o vasto mundo, compreendendo mal a história, condena o revelador, e qualquer um que revele esta verdade está condenado. Mas Judas, o revelador da verdade bíblica, está em você e quando você chegar a um determinado ponto, como uma árvore que dá frutos, ele se manifestará. Judas só é conhecido em todo o seu significado quando se manifesta em ti, o homem que é o Verbo feito carne. Deixe-me agora compartilhar a experiência de uma senhora que está experimentando o poder da era que está por vir. Ela disse: certa tarde de maio de 1965, eu estava deitada no chão com os olhos fechados, alegando que poderia sair do meu corpo se quisesse. De repente, estou vendo uma cena campestre, quando uma carruagem puxada por cavalos aparece à minha esquerda com 2 pessoas nela. A estrada não é pavimentada, mas a poeira não se agita. Está ladeado por árvores em movimento, mas sem se mover. Senhoras com saias até os tornozelos e homens vestindo roupas de época estavam à minha direita, 3 lado a lado, todos de frente para a carruagem. Tudo parecia estar em movimento, mas perfeitamente imóvel. Então eu soube intuitivamente que minha presença os tornava inativos e que, quando eu saísse, eles voltariam a ficar animados. Instantaneamente estou de volta ao chão e sabendo que estava lá há apenas um segundo e completamente acordado e consciente, e perguntei a mim mesmo onde eu estava, e uma voz dentro de mim respondeu: Paris, 1778. Posso lhe dizer, deste mundo é uma peça. Como o primeiro ato de qualquer peça, nada passou, mas é reencenado continuamente. O homem, totalmente inconsciente de que o mundo é uma peça e as vestes são datadas, anima um período de tempo até que a palavra de Deus enterrada eclode e ele nasce do alto. Essa palavra alojada em você deve nascer do alto para que você herde o reino de Deus. E quando o fizer, descobrirá que este mundo que parece tão vivo está morto. Aqueles que estão tendo essas experiências estão saboreando a era que está por vir, quando um por um estaremos todos unidos em um único ser que é Deus. Um ser se enterrou em tudo.
Seu eu enterrado contendo o seu plano de salvação é chamado de palavra. Agora, as palavras Judá, Judas e judeu são a mesma coisa nas Escrituras e significam a mão criativa de Deus. A palavra começa com a letra Yod que significa mão, depois vem ele, Val. E na palavra Judas, um Dalet, uma porta é adicionado. Não nos é dito: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Você só pode passar por uma porta. É através desta porta da consciência que ele entra e abraça você. Ele o trai ao revelar você a si mesmo como o ser sobre cujos ombros estão depositadas a responsabilidade e a autoridade de muitos. Cada um de nós exerce o direito de girar esta roda da recorrência, à medida que passamos continuamente pela mesma cena. Esta senhora viu uma cena no ano de 1778. Entrei em cenas tão sólidas e reais quanto esta sala, sabendo que se eu interrompesse uma atividade em minha imaginação tudo ficaria parado. Entrei num restaurante e, observando as pessoas sendo servidas, detive uma atividade dentro de mim e tudo parou. Ao liberá-lo, tudo continua como pretendido. O mundo é uma peça que já foi escrita. Os atores são apenas atores no palco, mas ao se deixar levar pela ação você chora e ri. Por se envolver nas emoções do desenrolar dos atos você não percebe que é apenas uma peça. A imaginação está enterrada em seu jogo predeterminado, do qual ele nasce e morre continuamente até que a palavra enterrada com ele desperte. Esse é o despertar de Deus e a sua extração da peça, como nos é dito nos Salmos. Ao Senhor Deus pertence a minha redenção da morte. Deus não redime você de fora, pois cada personagem das Escrituras está em você. Todas as coisas existem na imaginação humana, que é o corpo divino. A palavra de Deus que estava com Deus e é Deus, é a peça. São necessárias experiências deste mundo para agitá-lo e colocá-lo em movimento para que Deus desperte, e quando ele faz isso, todos os personagens das Escrituras entram para desempenhar seu papel. Judas parece trair o Filho do Homem, mas o Filho do Homem é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é um com Deus. Judas revela que você e o Filho do Homem é um com Deus Pai. Então ele entrega você nas mãos do inimigo, pois você é obrigado a contar sua experiência e aqueles que a ouvirem recuarão, pois sabem que não é assim. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Eles atacam porque não sabem que a revelação de Deus se desenrola a partir de dentro. Teste sua maravilhosa imaginação humana esta noite e acredite na realidade de Cristo, seu poder criativo. Acredite que todas as coisas são possíveis para Ele. Imagine o estado que você deseja expressar neste mundo e, à medida que você cuida de seus negócios, verá com que rapidez isso acontecerá. Então, um dia, as Escrituras se revelarão em você, colocando você no papel central, mas no intervalo você estará livre para escolher o que quiser ser ou fazer. Você já assistiu Hamlet? Já vi isso uma dúzia de vezes, com diferentes atores interpretando o papel, e não há dois interpretando Hamlet da mesma forma. Cada um difere em suas interpretações, assim como é seu privilégio. E o mesmo acontece com o papel que você está desempenhando agora. Você pode mudá-lo e agir de maneira diferente se desejar, mas não sairá da estrutura de Deus, porque a estrutura dele está dentro de você. A peça dele se desenrolará em você, pois a parte externa realmente não importa e simplesmente continua para sempre. A cena que esta senhora viu em 1778 em Paris permanece para sempre como parte da peça. Quando eu tiro esta roupa e ela queima, a roupa desaparece, mas você não pode destruir o intervalo em que ela andou nesta terra. Alguém irá se deparar com uma cena neste intervalo de tempo, reanimar o personagem e interpretar o papel ou acalmá-lo, como meu amigo fez, e ver a cena. Esta parte do tempo nunca passa, mas o Evangelho, a palavra de Deus, está enterrado em todos os que estão presentes na cena. E a palavra de Deus se revelará lentamente em você, pois o imortal não pode morrer. Você não pode entrar na morte eterna naquilo que não pode morrer, e seu eu imortal é a imaginação humana. Eu não me importo com o que você faz com o corpo que veste. Você pode apagá-lo, dissolvê-lo ou transformá-lo em cinzas, mas ele não pode morrer.
Eu sou um Deus dos vivos, não dos mortos, e tudo o que parece morrer não morre, mas permanece para sempre e para sempre e para sempre. Blake, em suas visões do juízo final, disse tão lindamente: a eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, o que foi um ato de misericórdia. O mundo e tudo o que nele existe, mas enterrado no mundo está o próprio Deus. Esse foi o seu ato de misericórdia. E quando ele se liberta desta escravidão da decadência, ele se expande para além do que era quando se enterrou em nós. No capítulo 6 de João, somos informados de que é a vontade de nosso Pai que de tudo o que ele nos deu, nada se perca, mas será ressuscitado no último dia. O que Deus nos deu? Cada personagem nas Escrituras. E você ressuscitará todos eles no último dia, porque o Deus infinito está sepultado em você. Tome minhas palavras e pense nelas, pois estou lhe contando o que sei por experiência própria. Posso ver tudo se desenrolar em minha mente. Na minha visão, estávamos todos sentados no chão quando a autoridade entrou pela porta. Levante-se, vamos indo. Veja, meu traidor está próximo. Levantamo-nos e ficamos em posição de sentido enquanto o símbolo de autoridade se movia pela sala. Aqui estava o próprio Deus transferindo o poder para aquele que ele trai com um beijo. O mundo condenou um homem chamado Judas, mas ele é o personagem eterno que revela Deus no homem, ao homem em quem Deus caiu. Então, voltando a Blake. Por que estamos aqui tremendo, clamando a Deus por ajuda e não a nós mesmos, em quem Deus habita? Volte para si mesmo, em quem Deus habita, e as Escrituras se revelarão em você. Quando Pilatos perguntou: de onde você vem? E Jesus não respondeu, Pilatos continuou: não falarás comigo? Você não sabe que tenho poder para libertá-lo e poder para crucificá-lo? Então Jesus disse: você não teria poder sobre mim, a menos que lhe fosse dado de cima, portanto aquele que me entregou em tuas mãos tem maior pecado. Este mundo é uma peça e você não pode fazer nada se não fizer parte da peça criada de cima. No seu estado cego você pensa que tem o poder de libertar ou crucificar, mas você não pode fazer nada se isso não lhe for dado por dentro. Você deve nascer do alto para obter esse mesmo poder. Só então você conhecerá o poder de anexar a peça que se repete continuamente, mas que ocorre internamente. Do começo ao fim, a história das Escrituras é verdadeira. Cada palavra dela se cumpriu em mim, mas sou a mesma pessoa que era quando criança chamada Neville. Minha mãe é tão querida para mim quanto meu pai. Eles se foram deste mundo, mas não para mim. Meus irmãos, irmã e amigos, minha esposa, minha filha e meu filho são tão preciosos para mim como sempre foram, então não sou uma pessoa diferente por causa de minhas experiências. Experimentei tudo o que é dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras, e ainda assim, não há perda de identidade. Sei por experiência própria que Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, onde todas as coisas existem. Enterrada em você, a imaginação humana se desenvolve à medida que as Escrituras se realizam em você. Sem saber que você é a imaginação humana, você imagina todo tipo de coisas e causa os golpes da vida. Não querendo aplicar a sua imaginação, você, como inimigo de Cristo, o recua diante do que estou lhe dizendo. Você prefere ir à igreja, acender sua vela na missa e pensar que isso é o suficiente. Recebi cartas de pessoas que acreditam que eu, que faço esta afirmação, sou um demônio. Mas sei que um dia eles despertarão e tudo o que fizeram será esquecido e nunca mais será lembrado. Eles estão fazendo e dizendo essas coisas porque estão lutando consigo mesmos. Incapazes de acreditar que a sua maravilhosa imaginação humana é Deus, eles são o pecador que está errando o alvo na vida, o pecador a quem Judas trai Cristo. Diga aos pecadores do mundo que a causa dos fenômenos da vida está neles e eles vão se ressentir disso, pois não podem acreditar que Deus está neles como na sua maravilhosa imaginação humana. Eles não podem acreditar que o único Deus nos amou de tal maneira que se tornou nós para que possamos ser como Ele é. Incapazes de aceitar a verdade, eles tentarão destruir o revelador. É por isso que lhe foi dito:
leve-o embora com segurança. Os violentos simplesmente deixam o seu mundo. Eles partem porque não conseguem aceitar a verdade. Quando a verdade for revelada, a maioria não acreditará nela, pois não é o que esperam. Eles estão procurando algum Deus externo para libertá-los, mas não existe nenhum. Não sigam nenhum ser externo, e isso vale para todos os professores, todos os papas, todos os governos, tudo. No minuto em que você acreditar que alguém externo a você é o seu grande líder, ele o escravizará, como nos foi dito no primeiro capítulo do livro de Samuel. Encontre Deus dentro de você ou você nunca o encontrará. E quando você fizer isso, as Escrituras se revelarão em você. Você se encontrará em uma sala vestida com vestes do mundo antigo. Então Judas aparecerá e te trairá com um beijo. Mas você não será crucificado. A crucificação acabou, só a ressurreição. Um após o outro, todos estão sendo ressuscitados. Agora, no Novo Testamento, Judas é o único suicida. Outra está implícita no 10º capítulo de João, onde Jesus disse: Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho o poder de estabelecê-lo e o poder de levantá-lo novamente, pois eu e o Pai somos um. Portanto, ninguém pode tirar sua vida de você, mas Judas comete suicídio, sabendo a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amaria alguém que não tivesse morrido por você, ou morreria por alguém que não tivesse morrido por você? E se Deus não se entregasse ao homem, o homem não poderia existir, então Deus morreu. William Blake. Porque Deus é a sua própria palavra, que está enterrada em todos e contém o seu plano de salvação, ele morreu e atingiu o limite da contração para que você pudesse viver. Revelando-se a si mesmo no estado de Judas, ele se expande à medida que a história de Jesus se desenrola dentro de você, o indivíduo em quem a semente rompe. Todos viverão essa mesma história e ninguém se perderá. Você não pode perder Judas. O mundo pensa que ele era o filho da perdição, como nos diz o capítulo 17 de João. De tudo o que me deste, não perdi senão o filho da perdição, ou mais o filho da perdição significa a crença na perda. Posso avançar no tempo, esta noite, para o ano 2000 e ver tudo acontecer agora, ou posso voltar ao ano 1778, como fez o meu amigo, para saber que nada está perdido. Sei também que neste nosso mundo fabuloso há algo em nós que desperta e nos mostra que somos Deus Pai. No capítulo 17 de João, Deus é chamado de Santo Pai, dizendo: Santo Pai, guarda-os no nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Mantenha-os em nome do Santo Padre para que possam ser um, como nós somos um agora. O nome Pai é dado a você não apenas como um nome, mas como uma identidade. Quando o Filho unigênito de Deus te chama de Pai, a sua verdadeira paternidade é revelada. Então o mesmo que veio até mim virá até você. Ele pregará a estaca em seu ombro e cortará sua manga para revelar o braço do poder. E você dirá as palavras: Quem acreditará no meu relato? A quem foi revelado o braço do Senhor? Então você contará isso porque não consegue conter o impulso. Se eu disser que não mencionarei mais o nome dele, há dentro de mim como se fosse um fogo ardente dentro dos meus ossos e estou cansado de mantê-lo e não consigo. Não consigo conter o impulso de falar sobre isso enquanto ainda uso as vestes de carne, porque sei que é a verdade. Então eu conto e alguns acreditam enquanto outros não acreditam. Quando isso acontecer com você, não se surpreenda se ninguém da sua família demonstrar interesse pelas suas experiências. Eles simplesmente não têm fome da palavra de Deus. Mas chegará o tempo em que lhes sobrevirá fome, não de pão ou de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando chega a fome, a semente está prestes a estourar, mas até então eles preferem ter os conceitos ortodoxos de Deus. Portanto, Judas é o personagem mais difamado do Novo Testamento. Ele foi o único que cometeu suicídio lá. No Antigo Testamento, Saulo cometeu isso, assim como outros 3, mas nenhum é condenado porque o próprio Senhor disse: Eu tiro a minha própria vida.
Ninguém tira isso de mim. Portanto, apesar do que as igrejas ensinam, não há condenação para o suicídio. No princípio Deus o cometeu, dizendo: Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder de abandoná-lo e o poder de retomá-lo novamente. Cometer suicídio para se tornar como você é, no final você cometerá suicídio para ser como ele é. Agora, vamos entrar no silêncio.